Ah, é? Susana, agora quem nós vamos chamar? Pedro Costa! Costa! Sim, Obrigada. Uau! Estou com medo. Olá a todos, já me ouvem agora. Eu estive aqui nas configurações a ver que não, o Pedro Martins não posso torná-lo co-anfitrião, nem a Susana, mas posso tornar co-anfitrião, por exemplo, o Miguel Vilhena. Vou para É uma admitir as ótima pessoas, ideia. que é uma coisa que ele gosta. O professor, sim. Exato. Pronto, Miguel, já estás como co-anfitrião. As pessoas que forem entrando, faz-me o favor de as deixar entrar. Então, deixa-me aqui cumprimentar as visitas. Ou seja, estou como porteiro, é isso? É isso, é isso. Tenho aqui algumas visitas que conheço, o Pedro Rolo, o Paulo, Empático. imagino que seja o Paulo Monteiro. Olá, Paulo, Martin, olá, Ana, Pedro Olá. Rolo, já nos vimos hoje. Oi Pedro, é o Paulo Monteiro, sim. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então, pronto, eu estou pronto. Tinha 329 slides, estive aqui a apagar, só tenho 30 e tal para ver se isto demora pouco, porque temos que ir todos jantar. Portanto, quando quiserem, estou pronto. Pedro, eu acho que o palco é teu. É? Se estiveres calçado, podes Então, começar. vou tirar a música, que se calhar não está aqui a fazer nada. E vamos lá começar então com esta viagem. Então parece que está tudo bem por aí? Tudo bem? tudo ótimo. Ok. Tudo ótimo, tudo ótimo. Então eu sou um fulano que fui desafiado para fazer aqui uma palestra sobre inteligência artificial, os mitos e as verdades. Eu não gosto de nada de ler, não leio, mas sou um consumidor inveterado de audiovisuais. Tudo o que é Discovery, National Geographic, Odisseia, Canal Story, YouTube, marcha tudo. E este tema é um tema muito complexo. Eu fiz uma massa de tudo o que assisti até hoje. E como é um tema complexo, a dificuldade é passar esta informação toda de um modo que seja acessível e interessante. Portanto, encarem esta palestra não como uma palestra, mas como uma viagem. Não precisam de memorizar o percurso, vão recostados aí na vossa cadeirinha, olhar para a janela, deixem-se conduzir e tenho a certeza que no final vamos estar todos mais conscientes de como é que esta coisa da inteligência artificial nos pode afetar ou não afetar. Então, preparados? Claro que sim. Então, a primeira pergunta, não se deve fazer perguntas no Zoom, vocês não precisam responder, mas a primeira pergunta é, muita gente pensa que a inteligência, antes de falar da inteligência artificial, vamos falar da nossa própria inteligência dos humanos, pensam que a inteligência é a principal conquista da evolução. Eu venho-vos dizer que não é nada disso. E vou-lhes provar porquê. O planeta Terra, segundo os cientistas, tem 4,6 mil milhões de anos. A vida na Terra surgiu uns aninhos depois, 800 milhões, e então foi para aí há 3,8 mil milhões de anos. E então vamos pôr isto num gráfico. E se pusermos isto num gráfico, e nem sequer está à escala, senão não cabia, a vida na Terra tem 3,8 milhões, estou aqui a apontar com o rato, os dinossauros andaram por cá há cerca de 200 milhões de anos, e o homem, portanto o ser humano inteligente, se eu tivesse feito à escala o resquinho não se via, portanto o resquinho está um bocadinho mais gordo, andamos por cá há 100 mil anos. Então eu chego já a uma conclusão, é que a inteligência não é a principal conquista da evolução, se calhar a reprodução, e não estou a ser libidinoso, a reprodução sim, o facto de sermos máquinas que nos podemos reproduzir é muito interessante e é isso que para mim é a principal conquista da evolução. Mas também a natureza saiu-se muito bem com criaturas não inteligentes. Durante milhões e milhões de anos, nós como criaturas inteligentes acabámos de chegar, somos o puto novo que chegou lá ao bairro e que agora anda de moto, é todo porreiro. Então, como é que nós chegámos aqui? Segundo alguns cientistas, nós chegamos aqui porque temos um polegar oponível que nos permite fazer ferramentas e de manipular o mundo que nos rodeia. Temos também uma visão binocular frontal, como os animais predadores. Portanto, os predadores
não são as presas, portanto os predadores têm que ser muito mais inteligentes, muito mais eficientes, porque têm que armar emboscadas, têm que planear os ataques. As presas fogem, as presas pressentem o perigo e desatam a fugir, não podem fazer muito mais. As presas têm os olhos mais laterais, os predadores têm os olhos frontais, o que não dava jeito ter aqui um olho ao pé da orelha e nós estivemos a manipular uma coisa qualquer, não dava muito jeito. Portanto, o primeiro ingrediente, o polegar oponível, é muito importante, a visão binocular é fundamental e uma linguagem. Temos um aparelho vocal que permite emitir sons e daí inventámos uma linguagem. Porque é que a linguagem é muito, muito importante? Porque poderemos, de uma maneira muito mais fácil, passar conhecimento às gerações seguintes. Os outros animais que não têm uma linguagem ou que tenham uma linguagem muito rudimentar apenas fazem passar pouquíssimos conhecimentos. Nós humanos fomos passando toneladas e toneladas de conhecimentos às gerações futuras. E quantos animais é que vocês conhecem que satisfazem estes 3 ingredientes básicos? Quase nenhum. Temos o chimpanzé, que é um imitador, mas posso-lhes dizer que o chimpanzé e o ser humano partilham 98% do genoma, portanto são geneticamente equivalentes. Há meia dúzia de genes que nos separam dos chimpanzés. Por exemplo, um gene que é muito importante é o gene é responsável pela caixa craniana. Portanto, nós temos um gene que difere dos chimpanzés, em que permite o crescimento da caixa craniana para alojar um cérebro de maiores dimensões. Por exemplo, também temos um gene que manipulou muito bem o nosso aparelho vocal para emitirmos sons. Provavelmente isso ajudou-nos a separar-nos e a evoluirmos dos símios. Mas a pergunta é, então, mas podemos tornar um macaco inteligente? Provavelmente podemos, com manipulação genética, se isolarmos esses genes e os conseguimos manipular, provavelmente conseguimos fazer macacos mais inteligentes, mais próximos do ser humano, mas para quê? Eu acho que não vale a pena. Temos aí uma coisa muito mais engraçada, que é podemos dar essa inteligência a máquinas. E as máquinas não têm mau feitio, ou podem não ter mau feitio, pelo menos gostaríamos que não tivessem, e então se calhar é preferível darmos essa evolução a uma máquina do que em vez de ser ao chimpanzé. Eu vou só pôr aqui um slidezinho acima de coisa, só tipo assim um fait divers, que é, na ficção científica vem sempre estes gajos com uma carola gigante, porque segundo algumas pessoas, cientistas até, creem que a evolução do homem é continuar a aumentar a caixa craniana e ter um cérebro maior para serem mais inteligentes. Eu não vejo a necessidade, porque nós com aquela cabecinha daquele tamanho já inventámos a inteligência artificial e pomos os transistores a pensar por nós. Não sei porque é que precisamos de andar com uma pele parecida com um sapo, que não deve ser agradável. Um gajo senta-se no banco e fica lá uma viscosidade, aquilo não deve estar para nada. Mas pronto, então vamos lá ver. O próximo passo é em que é que difere a inteligência artificial da computação. A inteligência artificial também é computação, mas vamos falar daquela computação tradicional que nós provavelmente todos tivemos algum cursozinho de introdução à informática e escrevemos umas linhazinhas de código. Então, na computação tradicional, o programa tem que ter as instruções todas sequencialmente. Portanto, se tivermos uma tarefa para executar, vamos dando instruções à máquina com aquelas condições. Se acontecer isto, faz isto, se acontecer aquilo, faz aquilo, ou faz-me aqui uma conta, etc. É limitado, é muito limitado, vivemos décadas com este processo, mas, por exemplo, se quiséssemos fazer o jogo do galo, eu quando estava na universidade tive um trabalho para fazer numa cadeira, que já não me lembro se tive boa nota ou não deve ter tido, mas era uma tarefa de programação que tínhamos que fazer um algoritmo para fazer o jogo do galo. E o jogo do galo são instruções simples. Na altura, eu lembro-me destas designações que estão aqui a azul, se nós conseguíssemos fazer um programa que executasse essas instruções, perdão,
o computador era impossível perder. Podia empatar, podia não ganhar, mas não perdia. Portanto, que é uma meia dúzia de instruções, são 6 instruções, se as conseguimos implementar num algoritmo, isto não falha. Então, e no xadrez? No xadrez já a porca torce o rabo, porque enquanto o jogo do galo é um jogo muito simples, no jogo do xadrez, cada jogada tem em média 35 movimentos possíveis. Portanto, é inviável fazer com uma computação tradicional, escrever código para aquela porcaria toda e ganharmos ao Kasparov. E então, a IBM o que é que fez? A IBM desenvolveu um supercomputador, que vocês devem se lembrar, nos anos 90, que era o Deep Blue, e através de inteligência artificial, forte e feio, a inteligência artificial, eles conseguiram estudar a maneira como o xadrez funcionava, bombardearam exaustivamente todas as jogadas que o Kasparov fez para dentro do Deep Blue e puseram os dois a jogar e ao fim de algumas vezes do Deep Blue perder, o Deep Blue ganhou ao Kasparov. O Kasparov achou que aquilo foi uma fraude, diz que os programadores andaram a mexer no código durante o jogo, a IBM garante que não, ele pediu os registros, a IBM não deu, pronto, ficou por ali, desativaram o Deep Blue e o Deep Blue ficou como o vencedor, o grande vencedor de xadrez ao Kasparov em 97. Mas a seguir a 97 há um problema, que não é um problema, é mais uma evolução disto, que é, há um jogo que nós aqui na Europa nunca joguei isto, nem sei jogar, que é o Go, que é um jogo chinês, que em vez de ter 35 movimentos possíveis, tem 250 movimentos possíveis. Então ainda é mais complicado do que ter um computador a estudar como é que são as jogadas. Mas eles fizeram isso em 2017, ou em 2016, já vai aparecer 2016, desenvolveram com um supercomputador que era o AlphaGo e puseram-no a analisar todas as jogadas humanas conhecidas e puseram-no a jogar, a confrontar o campeão chinês da atualidade, não sei o nome dele, e este computador, o AlphaGo, ganhou por 4-1. Esta vitória foi provavelmente a última vitória que um humano teve a ganhar uma máquina em 2016 ao AlphaGo. Porquê? Porque em 2017 eles desenvolveram o AlphaGo Zero. E o AlphaGo Zero, eles não meteram lá nenhuma jogada de campeão. Eles apenas ensinaram, através de inteligência, portanto, desenvolveram o algoritmo de inteligência artificial, ensinaram as regras do Go, puseram a jogar o computador contra ele mesmo e então reforçaram as estratégias que davam certo e faziam esquecer as que davam errado. Resultado, o AlphaGo Zero jogou contra o AlphaGo, que era campeão, e ganhou 100-0. Portanto, não precisa de jogar contra humanos, porque deu esta avada de 100-0 ao anterior computador da geração anterior. Este AlphaGo Zero usa uma coisa da inteligência, uma componente de inteligência artificial, que são as redes neuronais profundas. Fixem este nome que eu vou falar mais à frente. Então, vamos lá ver. A inteligência artificial, a grande diferença da computação tradicional é que os algoritmos têm a possibilidade de ter uma aprendizagem, de aprenderem por si só. Da mesmo modo como um bebê aprende que aquela figurinha que temos naqueles livrinhos é um cão, o computador, os algoritmos também são levados a aprender com as coisas que nós lhe mostramos ou que nós lhes damos acesso. E isto temos que estimular as crianças a dizer e corrigi-las, portanto, perguntar aquilo que é um cão, sim, não é um cão, é um gato, de modo que ela depois, numa fase seguinte, consiga distinguir que o cão não é apenas aquela coisinha exatamente que ele está habituado ao livrinho, mas que existem outros desenhos que podem ser cão. É um reconhecimento complexo e quando a criança tem acesso a ver o cão o que realmente é, ela tem que distinguir que tudo isto são cães. E que analisar que isto são cães e não são lobos, ou que são cães e não são gatos, é muito complexo, envolve memorização. Portanto, para a inteligência artificial é fundamental haver muita memória e logo aqui percebemos que sem memória não se vai a lado nenhum. Então,
na continuação de como funciona a inteligência artificial. Nós já conhecemos este termo de alguns anos, que é Optical Character Recognition, que é em português reconhecimento óptico de caracteres. Quando nós introduzimos um documento qualquer num scanner e ele faz o scanner, ele transfere esta imagem do scanner para caracteres que vocês podem usar nos e-mails, no Word, etc. E ele já tem que ter inteligência para fazer isto, já tem que reconhecer, porque há imensos tipos de letra standard, há uns programas que vêm com os scanners que são mais sofisticados e que reconhecem letra manuscrita, e isto tudo já existe há muitos anos, nós não fazíamos ideia, mas isto foi conseguido com inteligência artificial. Nós temos o reconhecimento da fala. Portanto, o facto de nós podermos estar a falar para um telemóvel e dar umas instruções. Vou aqui fazer uma coisa aqui. Hey Siri, qual é o tempo para amanhã? Hey Siri, qual é o tempo para amanhã? A previsão é de muito sol amanhã. A máxima será de 25 graus e a mínima será de 16. Pois. Portanto, o que é que isto faz? A inteligência artificial não está aqui dentro do telemóvel, a inteligência artificial está no servidor da Apple. Portanto, eu quando falei a Siri, ela ativou, ele digitalizou a minha voz, enviou para o servidor da Apple, a Apple entendeu o que é que estava a fazer, devolveu o texto que escreveu aqui no ecrã e enviou um fecheiro de áudio que eu consegui ouvi-lo aqui. Hey Siri, me toca um beatbox. Ah, aqui está uma batida que eu andei ensaiando. Boots, cates, boots, cates, boots, cates, boots, cates, tum, 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 tum. Eu poderia fazer isso o dia inteiro. Tá bem, filha. Vai descansar, vai. A inteligência artificial ainda está a desenvolver, hein? Ok. Então, outro passo da inteligência artificial é o reconhecimento facial. Eu penso que naqueles telemóveis mais recentes têm reconhecimento facial, aquilo realmente tem que estar esse reconhecimento tem que estar dentro do telemóvel, porque se não tiver, e se nós não tivermos acesso à net, caput, não conseguimos entrar no telemóvel. Portanto, mas isso são algoritmos mais simplesinhos. Reconhecimento de imagens, isto hoje, não sei se sabem, se vocês não tiverem a inspeção do carro em dia e um carro da polícia for atrás de vocês, o polícia que vai dentro do carro não precisa fazer nada, porque se o carro estiver equipado com esse sistema, ele detecta através da matrícula, tem reconhecimento dos caracteres, comunica com a base de dados, sabe que vocês não têm a inspeção em dia e lá vão 200 e tal paus de multa. Então continuamos aqui a ensinar a inteligência artificial como é que consegue reconhecer as coisas. Então este peixe, eu sempre conheci este peixe por carpa, mas há uns anos houve aqui uma celeuma que eu me lembro de ter assistido aí numas coisas que assisti, que quando pedem à inteligência artificial para dizer que nome de peixe é que é, ela dizia que era um winner fish. E um winner fish não fazia parte. Então foram ver dentro do código porque é que a inteligência artificial tinha decidido que isto era um winner fish. E então ela tinha decidido que isto era um winner fish porque na base de dados, sempre que aparecia um peixe destes, era um peixe de um pescador que tinha ganhado um prémio qualquer. Então temos que ter cuidado, porque a inteligência artificial está a aprender com base de dados, e as bases de dados que nós temos lá não são inequívocas, portanto geram estes problemas. Então, para se aprender, para os computadores aprender, vocês decorem essa expressão Big Data, tem que haver toneladas e toneladas de dados. Neste momento o Google tem 15 exabytes, neste momento não, em 2016, que eu não consegui os dados de 2020. Em 2016 o Google tinha 15 exabytes. O que é que são 15 exabytes? Se um computador tiver 500 gigabytes, esses computadores que vocês têm aí, 15 exabytes são 30 milhões desses computadores. É
obsceno, a ideia da quantidade de dados que existem guardados no servidor da Google é obsceno. E não é o servidor só da Google. Nós temos o servidor da Google, o servidor da Apple, os servidores da IBM, os servidores da Microsoft. Isto não acaba. Isto são... Posso-vos dizer que 90%, há quem diga, eu não aceito, mas pronto, há quem diga que 90% de todos os dados que estão armazenados foram recolhidos nos últimos 2 anos. Vocês já viram isto? Portanto, isto está a engordar mais depressa do que eu, e a quantidade de dados que existem nos servidores, nós estamos a contribuir todos os dias com imensos dados e a inteligência artificial alimenta-se disto. Portanto, como é que, olha, têm aqui, isto é em 2016 o Google tinha 20 data centers, eu tive o cuidado de andar a ver, na América do Norte tinha 9, na América do Sul 2, na Europa 5 e na Ásia 4. Um data center é um armazém daqueles que é maior que o IKEA, que normalmente tem que estar ao pé de um lago ou de um rio, porque aquilo precisa de super refrigeração e já tem energias renováveis. Nós temos um data center da Mel ali na Covilhã e eles escolheram na Covilhã porque o preço que eles pagam em energia para arrefecer os servidores, pelo facto da Covilhã ter uma temperatura mais baixa, era uns milhões de euros, se calhar mais barato na vida do data center do que se este data center, por exemplo, estivesse no Alentejo. Isto são servidores que estão dentro do data center e sabem o que é que está ali dentro? Estão as nossas fotos, os nossos vídeos do WhatsApp, as nossas conversas, está tudo. Até o nosso DNA vai lá parar um dia. Portanto, nós, quando formos fazer análise, etc., qualquer dia, se calhar é obrigatório termos um cadastro com DNA e tudo isto é o combustível que alimenta a inteligência artificial. Portanto, a inteligência artificial, pelo menos do Google, está a aprender diariamente connosco. Nós podemos dizer no nosso currículo, que não é mentira nenhuma, que somos treinadores de inteligência artificial, porque todos os dias estamos a meter para lá coisas para eles treinarem, exercícios, não é, para eles fazerem, e, por exemplo, se eu pedir ao Google para me traduzir uma coisa e eu depois não concordar e corrigir, eles próprios vão melhorando e vão melhorando, não está a escapar o outro termo. Então o que é que aqui tem? Tem os nossos gostos, as nossas preferências, as nossas compras, as nossas pesquisas, os nossos percursos via GPS. Vocês provavelmente, eu tenho isso desligado no meu telemóvel, mas há pessoas que eu conheço que ficam muito alarmadas porque estão a caminho do trabalho e o Google de repente manda uma mensagem a dizer: você vai chegar atrasada 10 minutos, porque ele sabe que a pessoa costuma chegar àquela hora, está a trânsito e eles calcula que vai chegar atrasada 10 minutos e as pessoas ficam um bocado em pânico. É só desligar nas opções essas coisas, mas se não desligarmos ele funciona, portanto está tudo dentro dessas coisas aqui. 1/3 da capacidade dos servidores da Google estão neste momento ao serviço das traduções em dezenas de línguas. Portanto, é um investimento muito grande que eles estão a fazer em recursos para terem tanto recursos ocupados apenas dedicado às traduções. Eu costumo dizer, como o outro dizia, não há almoços grátis, não é? Eu digo que não há aplicações grátis. Por exemplo, eu até há uns tempos entendia perfeitamente porque é que o Facebook era gratuito, e pronto, porque tem publicidade, portanto tudo o que tem publicidade é autossustentável, mas o WhatsApp, eu não vejo publicidade no WhatsApp e pergunto, mas para que é que o WhatsApp, que tem servidores gigantescos provavelmente para aquilo funcionar, porque é que o WhatsApp é à borla, todos nós usamos o WhatsApp diariamente, porquê? Está aqui, é porque estas informações que nós colocamos servem de combustível aqui para a inteligência artificial e muito provavelmente, ou tem que dizer alegadamente, estão aqui advogados, tem que dizer alegadamente, eles comercializam esses dados a quem deles precisa e a quem por eles paga. Por exemplo, o caso por exemplo, da Amazon. O caso da Amazon, que tem que pagar provavelmente a alguém
para saber quais são as tendências dos seus consumidores. A Amazon o quê? A Amazon é um vendedor, portanto, se conseguir ser um ótimo vendedor, faz um ótimo negócio. Eu tenho aqui uma historinha para contar, que eu gosto de contar umas histórias, que é um fulano que trabalhava num armazém e era melhor vendedor do que todos os seus colegas. Era um grande vendedor. Até porque o diretor de marketing quis investigar porque é que tinha ali um fulano que vendia muito mais que os outros. Então vai lá meter o nariz no armazém. E diz, olha, é aquele que está ali. Ele começa a seguir a pessoa, chega um cliente, ele começa a atender o cliente, leva o cliente à secção de pesca e começa a mostrar uma cana de pesca. E ele ficou ali a perceber o que é que se passava e passado muito tempo já o cliente tinha uma cana de pesca, carrete, uma malas, tinha um carrinho cheio de material de pesca. Ele sai dali e em vez de dirigir à caixa, vai a outra secção e começa a mostrar-lhe um barco. E o diretor de marketing ficou, bem, este vendedor realmente é de uma eficiência. E lá o cliente comprou o material de pesca, comprou o barco, comprou tudo. Quando o cliente se vai embora, o diretor de marketing vai ter com este fulano, apresenta-se e diz, você é um fulano sensacional, eu sou o diretor de marketing daqui. E nunca vi um vendedor com tanta destreza como você. Quer dizer, um cliente chega aqui, vem comprar uma cana de pesca, ele leva um barco, tem que lhe tirar o chapéu. E ele diz, o cliente não vai comprar nenhum barco, não vai comprar nenhuma cana de pesca. Ah não, então o que é que ele vai comprar? Ele vinha comprar pensos higiênicos para a esposa. E eu disse-lhe, amigo, já que você tem o fim de semana estragado, por que é que não vai à pesca? É um ótimo vendedor e a Amazon gostaria de ter vendedores destes. A Amazon tem que inventar produtos para nós conseguirmos, para nós consumirmos, e ele, para inventar esses produtos, tem que conhecer os nossos hábitos, as nossas tendências, a nossa personalidade, onde é que nós moramos, o que é que nos envolve, que amigos é que temos. Esses dados a Amazon tem que os comprar, porque a Amazon não tem como saber isso. Portanto, eu tenho a convicção de que esses dados são adquiridos a estas firmas como a Google e outras que armazenam toneladas de dados. Por exemplo, aqui robôs. Perdão. Nós temos, sempre que pesquisamos qualquer coisa sobre inteligência artificial, aparecem sempre robôs. O robô é uma máquina que faz apenas o que lhe mandam. Estas aqui andam a pescar prateleiras com componentes. Nas fábricas de automóveis há umas que apitam automóveis, mas a inteligência artificial não tem que ter uma forma. A inteligência artificial corre dentro dos CPUs e dentro dos cérebros das máquinas. Portanto, a robótica é uma extensão a robótica é uma extensão da inteligência artificial, serve a inteligência artificial. Não é necessariamente a cara da inteligência artificial. Então, tenho aqui um bonequinho, pronto, toda a gente gosta de robôs, e tenho aqui o Data Collection, já falei, que é Big Data, temos que ter dados em barda para isto funcionar. Lembram-se da criança a aprender o que era o cão, etc. Isso é Machine Learning. Machine Learning, quando vocês pesquisarem inteligência artificial, vêm-lhes normalmente estas três ou quatro expressões: Machine Learning, Deep Learning, Data Collection e Robótica. Eu pretendo apenas que vocês consigam ver as diferenças. Data Collection, é a recolha de dados. Machine Learning tem a ver com o reconhecimento facial, o reconhecimento da fala, o reconhecimento dos caracteres. É um algoritmo mais simples, mas que é útil aos restantes. Temos o Deep Learning, que aí já é, lembram-se de eu ter falado há pouco do AlphaGo. O AlphaGo ganhou, o AlphaGo Zero ganhou 100-0 ao AlphaGo porque usou Deep Learning. Já vou explicar melhor o que é o Deep Learning. Tem a ver com redes neuronais profundas. E temos aqui a robótica. Para mim, os humanos, em relação a este robô que estou aqui a ver, os humanos são uma máquina muito mais perfeita. Pelo menos reproduzimos-nos. Depois, somos à base de água, carbono, oxigênio, e regeneramos os tecidos. Para carregar as caixas da Amazon, se calhar é bom ter latas com rodas e tudo bem, mas nós temos outras, nós como máquinas temos outra qualidade e temos é que
num futuro, canalizar esta qualidade para realmente coisas que valham a pena. Deixamos o que é para as máquinas e ficamos com aquilo que é para os humanos. Por exemplo, eu vou aqui mostrar-vos uma coisa de robótica que é, nós temos esta geringonça a andar em Marte, que chama-se Curiosity, que estou uma pipa de massa, que estou mais que o meu carro, de certeza, e esta máquina percorre os estonteantes 100 metros por dia. O dia em Marte é um bocadinho maior que o da Terra. O dia em Marte são 24 horas e mais 40 minutos, ou o que é? Não é um dia. Num dia faz 100 metros. Porquê? Usa a inteligência artificial. Cada passinho que ela dá tem que ser muito bem dado, porque se encalha, já ninguém lá vai. Já lá ninguém vai desempanar. Não podem chamar o autoclube, como é que se chama? O autoclube? O ACP. Esta máquina, vamos comparar, por exemplo, mas há máquinas que andam muito mais depressa. Os drones, por exemplo, da Força Aérea Americana, aquilo pode ter inteligência artificial para ajudar em alguns automatismos, mas aquilo é pilotado por pilotos. Hein? Portanto, eles pilotam aquilo remotamente e a velocidade, estonteantes, e fazem tudo o que querem daquilo. Mas se o dronezinho fosse com inteligência artificial, muito provavelmente espetava-se cá em baixo em menos de um piscar de olhos. Só para vos lembrar que cada vez que esta maquineta quiser mandar informações para a Terra e nós dizemos, ok, leva 20 minutos, portanto, a luz do Sol leva 8 minutos a percorrer a distância do Sol à Terra, porque há a velocidade da luz, mas esta geringonça a comunicar com a Terra leva 20 minutos, mais 20 minutos para lá, portanto, é uma coisa que é lenta. Isto também usa Deep Learning, porque são decisões muito complexas. Então, para saber, vamos aqui falar um bocadinho do Deep Learning, não é preciso ser muito conciso nisto, é apenas perceber o espírito. Dentro aqui do nosso cérebro, nós temos neurónios e as sinapses. Os neurónios são células nervosas, têm muitas ramificações, e as sinapses são essas ramificações que se ligam a outras células, chamam-se sinapses. Cada célula nervosa liga-se a mais, pelo menos 3 ou 4 outras células nervosas. Eles, para desenvolver algoritmos de inteligência artificial com deep learning, com redes neuronais profundas, eles copiaram um bocadinho este sistema. E eu estudei imenso, vi imensos vídeos sobre isto, não percebi muito sobre isto, isto é uma coisa muito complicada de perceber, mas eu acho que tenho aqui um exemplo que vos pode ajudar. Vocês imaginem aqui, estas bolas amarelas são um desejo que vocês têm. Vocês querem ir para férias e têm 3 desejos, têm 3 destinos para escolher e não sabem como é que vão escolher isso. O vermelho é para onde efetivamente vocês decidiram ir. Então vocês criam 3 grupos no WhatsApp, criam aqui um grupo de pessoas, criam outro grupo e criam outro grupo. E estes grupos não sabem que vocês têm outros grupos. Então, neste grupo, vocês, por exemplo, podem filtrar isto e malta que gosta de viajar e que conhece o mundo todo e que percebe disto à brava. Depois tem aqui outro grupo que é a malta que não gosta de gastar dinheiro. Vê tudo ao cêntimo, analisa tudo, se é uma boa relação preço-qualidade ou não. E depois, como vocês estão preocupados com o Covid, tem aqui um grupo de malta que está sempre preocupada com o Covid e sabe tudo sobre o Covid. Então vocês começam a passar essas informações e vão, com os vários grupos, vocês vão passando. Eu ouvi dizer que este aqui é bom, mas é caro. E depois ao outro dizer, eu ouvi dizer que este é caro, mas é bom. Eu ouvi dizer que este é bom e caro, mas que não tem Covid, certo? E em função desta atrapalhada que anda aqui para trás e para diante, vai sair uma decisão. É assim que o nosso cérebro funciona, segundo os investigadores, e é assim que está a ser copiado para a inteligência artificial no que toca a decisões complexas, deep learning, redes neuronais profundas. Então, o que é que nos traz o deep learning? O deep learning traz-nos, por exemplo, que a analisar
alguns exames médicos, no que toca à radiologia, já está em funcionamento. Estes algoritmos foram desenvolvidos e inundaram estes algoritmos com milhares e milhares e milhares de exames que já existiam e que estavam em base de dados. E com estes algoritmos, com estes exames que estavam previamente diagnosticados, sabiam se as pessoas tinham cancro ou se não tinham cancro, a máquina foi aprendendo e foi lendo isto de tal maneira que hoje consegue ter uma taxa de sucesso a analisar um exame radiológico ao tórax do que um médico consagrado. É um sistema baseado em inteligência artificial, está funcional, vence hoje a maioria dos radiologistas, mas pronto, deontologicamente é apenas aceito como segunda opinião. Num futuro muito próximo vai ser aceito como exame principal. Neste momento já se está a tratar para que isto nas regiões mais remotas seja tido como o primeiro diagnóstico. Em dermatologia fez a mesma coisa e inundaram-se com dezenas de melanomas, milhares de melanomas e malignos, e neste momento a taxa de acerto de um algoritmo para analisar melanomas, portanto um algoritmo baseado em Deep Learning, é superior a 95%. O que é que foi preciso para isto chegar aqui a esta data, a esta qualidade? Big Data, milhares e milhares e milhares de testes. Então já estamos aqui a perceber como é que a inteligência artificial pode funcionar sem ser com o Terminator que nós estamos habituados a ver sempre que pesquisamos qualquer coisa disso. Então vem outra coisa a seguir, um assunto que é a predictabilidade. Os algoritmos de inteligência artificial são ótimos, são muito bons a reconhecer padrões. Por exemplo, quando estão a analisar um exame radiológico, conseguem ver padrões que um médico ou que a inteligência humana tem dificuldade em analisar. Porque eles não analisam em duas dimensões, analisam aquilo em várias dimensões e têm muita facilidade em analisar aquilo. Mas, por exemplo, se nós perguntarmos qual é que é a sequência vencedora do Euromilhões esta semana, de certeza absoluta que a inteligência artificial não vai acertar, nunca vai acertar na vida. Porquê? Porque não há um padrão. Isto é completamente aleatório e não há um padrão. Não havendo um padrão, a inteligência artificial não conclui, não chega lá. Então é impossível ele prever qual é que vai ser a sequência vencedora. Mas há muita malta interessada em saber números vencedores. A malta da Bolsa, por exemplo, investe à parva neste momento na inteligência artificial para conseguir entender qual é que vai ser a tendência do mercado para saber se vendem ou se compram. Estas coisas da Bolsa envolve sempre muita massa e há um caso que é ali na Bolsa de Nova Iorque. Isto, se tivermos um algoritmo muito simples, não é preciso inteligência artificial para isto, e este caso aconteceu há muitos anos, que é se vendermos quando aquilo sobe e se comprarmos quando aquilo desce, mesmo que seja um milésimo de cêntimo, ao fim de milhões de transações isto dá milhões de dólares. Então houve uns fulanos espertalhaços que compraram o imóvel junto à Bolsa, ligaram-no em fibra óptica e conseguiam ter uns nanosegundos mais rápidos acesso à informação e a passar a informação à Bolsa do que os outros fulanos que estavam ligados a sistemas mais longe. Essa vantagem, essa minúscula vantagem, deu-lhes uma barbaridade de dinheiro e descobriram a marosca e foram, já essa marosca já não existe, já recolheram. Mas a predictabilidade na Bolsa é muito complicado, portanto, não há um padrão, e mesmo que identifiquem um padrão, correm o risco daquilo correr mal e perdem muito, muito dinheiro. Então eu elaborei este mapa. Que é assim, vamos lá ver, isto não é muito difícil de entender.
Se andarmos aqui da esquerda para a direita, à medida que formos tendo confiança no sistema, vamos andando aqui para a direita. Mas o sistema, se errar, para cima vai dar prejuízo. Então vamos ver aqui. Os mercados bolsistas e os empréstimos, se usarmos a inteligência artificial para isto, ele é muito confiável? Não, não é muito confiável. Pode dar prejuízo? Pode. Se aquilo errar, pode dar muito prejuízo. Então, é confiável, não é muito confiável, está aqui deste lado, pode dar muito prejuízo, então está para cima. Então está vermelho, se está vermelho não se confia, isto tem que ser com ponderação sempre que se confia nestes algoritmos para fazer transações. Não se pode transferir, não se pode confiar nisto para fazer milhões de investimento. Faz umas coisitas para testar. Agora vamos ver aqui. A pesquisa do Google, que se nós completarmos, se nós quisermos escrever qualquer coisinha no Google e ele sugere, se calhar sugere sempre, às vezes saem-nos assim umas coisas estranhas, não é? Conta-se um caso, eu assisti, que há muitos anos, para aí há 15 anos, quando o Google ainda estava a dar aqui os primeiros passos nas sugestões das máquinas, que era que as pessoas escreviam como fazer, e em vez de ser tipo como fazer um bacalhau com natas, ele aparecia como fazer e ele completava uma palavra que tem uma conotação com alfinete de peito e que envolve sexo. Eu fui a correr experimentar e ainda presenciei isso e fartei-me de rir. Aquilo esteve assim um dia ou dois, que é o perigo de confiarmos na predictabilidade da máquina, quando a máquina tem poucos filtros e os algoritmos ainda não estão bem tratados, porque isto não é só desenvolver um algoritmo artificial e dizer agora vai à tua vida, vai aprender, não, isto dá mais trabalho que uma criança, é diário, os programadores têm que estar de volta disto, sempre em cima dos algoritmos, sempre a aperfeiçoá-los, sempre a ver porque é que, no caso, lembram-se daquele caso do peixe que era o winner fish, eles tiveram que ver porque é que aquilo acontecia e tiveram que alterar o algoritmo para que aquilo não voltasse a acontecer. Não aconteceu só aquilo com o peixe, aconteceu também com lobos e com huskies, porque sempre que havia fotografias de huskies estavam na neve e sempre que havia fotografias de lobos estavam na mata, com vegetação verde. Então, os algoritmos eram ótimos em identificar o lobo no meio daquela vegetação ou o husky no meio daquela neve, mas não conseguiam de identificar a diferença entre um husky e um lobo. Então, esta pesquisa, se errar, dá muito prejuízo? Nem por isso. E o e-commerce da Amazon, se me sugerir produtos que não coincidem com aqueles que eu quero, também dá-me prejuízo? Não, posso comprar ou não comprar, portanto, confio na máquina. Aqui a inteligência artificial é confiável. O diagnóstico médico, já vimos que sim, em alguns diagnósticos médicos já está acima da competência dos médicos. Então, resta-nos aqui neste gráfico o self-driving. O self-driving está aí a acontecer. Já tem uma grande eficiência, é confiável, está apenas à espera da implementação a 100% do 5G, porque o 5G vai permitir velocidades de transmissão entre os servidores e os automóveis mais rápida, com menos latência, com menos tempo de espera, e aqueles milissegundos que pode estar atrasado entre o envio e a resposta é o suficiente para os carros poderem ter um acidente. Com o 5G isso vai ficar muito mais rápido e a confiança com o self-driving vai estar implementado dentro de muito pouco tempo. Então, a predictabilidade para mim tem a ver com uma coisa que é a intuição. Os corretores da bolsa, os bons corretores da bolsa guiam-se muito pela intuição. Anos e anos de aprendizagem, anos e anos de experiência, conhecem as tendências, conhecem os CIOs das grandes marcas, das grandes empresas que estão cotadas e eles têm uma intuição e aquilo funciona e esses indivíduos ganham balúrdios. As máquinas não têm intuição, é impossível terem intuição. Então,
Como é que a inteligência artificial irá afetar o emprego? Bom, há quem tenha uma visão apocalíptica disto, há quem não tenha. Esta instituição, o World Economic Forum, dá imensas palestras e, segundo eles, em 2022 a inteligência artificial irá eliminar 75 milhões de empregos, mas irá criar 133 milhões de novos empregos e gerar 3 trilhões de dólares. Eu não acredito. Em 2022 não acredito. Mas uma coisa é certa, o nosso ensino neste momento não está a preparar os alunos com as habilidades necessárias para se qualificar para estes novos empregos, dos 133 milhões de novos empregos. Eu não vejo nada, eu sou formador numa escola, não vejo nada que fale sobre inteligência artificial ou se fale sequer sobre esta tendência do que é que vai ser o futuro, mas isto de certeza que vai afetar toda a gente. Então, na continuação, vocês lembram-se de eu ter falado que o self-driving era uma realidade e estava aí. O self-driving neste momento já existe. Estes caminhões que vocês estão habituados a ver naqueles documentários do Discovery Channel, Big Machines ou máquinas não sei quantos, máquinas XXL, estes já são autopilotados, portanto já não têm intervenção humana. Vão ali carregar carvão, levam de um lado para o outro. Isto são coisas gigantes, é do tamanho de um prédio, não é? Um bulldozer destes. Isto já não tem, porque como não anda nas estradas, anda em terrenos particulares, portanto não necessita dessas autorizações. Mas o que é que vai acontecer muito, muito brevemente, assim que o 5G estiver a funcionar, isso vai acontecer. Nos Estados Unidos tem muita caminhonagem, transporte de mercadorias e atravessam diariamente os estados todos, costa a costa, e aquilo é uma indústria que tem milhares e milhares de trabalhadores condutores, tem milhares e milhares de restaurantes na beira da estrada, milhares e milhares de motéis, e os condutores têm horários de máximo de horas que podem trabalhar consecutivamente. Numa máquina não, portanto, isto desde que tenha energia, seja a baterias ou seja a gasóleo, isto desde que arranca até que chega não precisa de parar, é uma questão de depósito maior ou menor e pode conduzir várias horas seguidas, portanto não precisa de paragens, não precisa de dormir, não precisa, portanto toda aquela indústria baseada na caminhonagem dos Estados Unidos vai muito rapidamente sofrer. Os hotéis, os motéis à beira da estrada, os restaurantes, tudo que serve esta profissão vão ser os primeiros a sentir. Eu gostaria que vocês dedicassem aqui um bocadinho a perceber, porque isto é um gráfico muito importante. Tem a ver com os empregos, a geração de empregos e o que empregos é que... Então, de baixo para cima, em baixo temos profissões que não carecem de compaixão, são coisas mais técnicas. Em cima, aquelas todas que precisam de compaixão, tipo, o que é que temos aqui? Um professor, um guia turístico, um consultor de beleza. Olha, Ana, um consultor de beleza, não vais perder o teu emprego. Há aqui coisas que eu não sei traduzir, um planeador de casamentos. Portanto, tudo isto aqui que tem a ver com compaixão, com sensibilidade, isto vai se manter. Depois aqui da esquerda para a direita, nós temos aqui, para este lado são os que precisam de otimização, isto precisa de funcionar de uma maneira eficiente, e aqui para este lado é a criatividade. A criatividade não é compatível com a eficiência, ou é criativo ou é otimizado. E então, no futuro, o que é que temos aqui? Temos economista, cientista, artista, tudo isto aqui não precisa de compaixão, precisa de criatividade. Aqui em cima, concierge, um CEO, um marketing director, portanto, isto aqui precisa de compaixão, mas também precisa de criatividade. Então, o que é que vai acontecer a isto? Decorem mais ou menos isto, eu depois volto atrás se eu preciso. Todas aqui, eu vou andar para trás. Vamos aqui ver. Estes aqui vão ser substituídos integralmente por inteligência artificial. Quem são eles? O radiologista, guardas de segurança,
telesales, o nosso amigo André Almeida do LinkedIn vai ter dificuldade em vender um dia destes, lavador de pratos, portanto, isto substituído por inteligência artificial. Aquelas profissões que necessitam de compaixão, mas também precisam de otimização, não vão ser substituídas, vão ter a inteligência artificial a ajudar nas suas funções. Portanto, human a mandar nisto tudo, mas a inteligência artificial a ajudá-las. Agora vamos ver estas aqui. Precisam de compaixão, mas também precisam de criatividade. Temos os humanos com uma ajudinha da inteligência artificial. E depois estes aqui, mas que não têm a compaixão, não é necessária, mas precisam de criatividade. Então pronto, aqui se calhar a componente da inteligência artificial já é superior àquelas de cima. Isto é importante entendermos porque isto vai mexer com a sociedade, muito provavelmente, isto são visões de analistas, muito provavelmente a tendência vai ser esta, e quando nós tivermos a ajudar os nossos filhos ou netos a escolherem uma profissão, se calhar é bom termos estas noções, termos isto em mente. Então, como é que será a evolução da inteligência artificial? Isso agora não vale a pena, não aceito risotas. Isto aqui é a inteligência artificial, vai evoluir, isto aqui estou eu, é a minha inteligência e aqui é a inteligência do Einstein. Vocês acham que isto é assim? Não, não é assim. A minha também não está à frente do Einstein, mas as coisas na realidade são mais assim. A inteligência artificial neste momento está ao nível da inteligência do inseto, uma barata, vou chamar aqui uma barata, que é um bicho que toda a gente gosta. O cão é bem mais inteligente que uma barata, o chimpanzé é mais inteligente que o cão, eu sou mais inteligente que um chimpanzé e o Einstein era o mais inteligente de todos. Então vamos imaginar que aqui a inteligência artificial é um comboio e arrancou da estação. Arrancou da estação e já arrancou há muitos anos e neste momento está aqui na estação barata. Como é que isto vai ser daqui para a frente? Até ao final do século, dizem os entendidos, que vai, tanto ao final deste século, 21 vai atingir a inteligência do cão. E o que é que isso traz de bom, traz de mau, traz de perigoso, traz de pernicioso? O que é que isto traz? Bom, o cão, vamos ver como é que é o cão. O cão é um bicho confuso. O cão acha que nós também somos cães, nós somos como ele. Ele não entende muito bem a diferença. O cão segue-nos para todo lado, lame-nos porque o cão acha que nós somos o líder deles. Então, com o cão, a gente pode bem, não é? Não há assim grande perigo. Já o chimpanzé tem a noção perfeita de que é um chimpanzé e de que nós não somos chimpanzés. Portanto, o chimpanzé tem a sua própria estratégia, o chimpanzé não nos precisa de dar ouvidos. E quando a inteligência artificial atingir o nível do chimpanzé, começa, segundo os mais pessimistas, começa a ser perigoso. Começa a ser perigoso porque podem se revoltar. Mas os mais otimistas dizem, não há problema, então, mas isso coloca-se um chip na inteligência artificial e quando aquilo se começar a tornar difícil de controlar, a gente desliga o chip e aquilo fica desligado. Quando atingir a singularidade, chama singularidade, quando ficar equivalente à inteligência dos humanos, se pusemos o chip na altura que ela atingiu o nível do chimpanzé, neste momento ela está em condições, a inteligência artificial, de contornar esse chip. E aqui pode-se dar uma tragédia ou não. Temos que estar precavidos para estas situações. Agora, mais importante do que isto que eu disse até aqui é, este comboio vai parar na estação Einstein? Não, por que razão é que há de parar? Então, se ultrapassar a singularidade, esta continuação da evolução da inteligência chama-se superinteligência artificial.
E aí já é um problema, porque, para já, há quem diga que a última invenção que o homem fez foi a inteligência artificial, porque a partir do momento em que a inteligência artificial se transforme numa superinteligência, quem vai ser o inventor de novas coisas vai ser a inteligência artificial, e de certeza que vai inventar melhor e mais rapidamente e de uma maneira mais eficiente do que nós humanos, está mais habilitado para isso. Agora, contornar este chip, os hackers contornam os sistemas de segurança diariamente, portanto não é uma perspectiva ridícula dos acontecimentos. E então, para as pessoas que diziam que poderíamos colocar um chip na inteligência artificial quando atingisse o nível do chimpanzé, eu pergunto, então e onde é que está o interruptor da internet? Alguém sabe onde é que está o interruptor da internet? Eu não sei, acho que ninguém sabe onde é que está o interruptor da internet. Aliás, os chimpanzés há 100 mil anos atrás também não desligaram os humanos, porquê? Ninguém sabe. Portanto, eles tinham razões de sobra para desligar, eles eram mais fortes. Portanto, os humanos ultrapassaram os chimpanzés não é por serem mais fortes, é por serem mais inteligentes. Só para verem aqui a evolução o que é que isto acarreta. Nós humanos, dificilmente, pelo menos no tempo que temos naturalmente para evoluir, dificilmente nos tornamos muito mais inteligentes, nos tempos mais próximos. Os nossos neurónios trabalham a 200 Hz, portanto 200 Hz é uma frequência de 200 vezes por segundo, e comunicam eletricamente, aquelas sinapses que eu falei, a 100 metros por segundo. Nós estamos limitados ao tamanho da nossa caixa encefálica, não podemos ter um cérebro maior. Agora vejam, inteligência artificial baseada em computadores, qual é o tamanho limite? Não há. Viram aqueles data centers? Que não há tamanho limite. E qual é a velocidade que trabalham? Não são 200 Hz, aquilo são gigahertz que trabalham e comunicam a que velocidade? A 100 metros por segundo? Não, comunicam à velocidade da luz. Portanto, em termos de hardware, não há praticamente limite físico para isto parar ali na estação Einstein. Não há. Ao chegar à estação Einstein, vai continuar e, de certeza absoluta, vai se transformar numa superinteligência. Se chegar aqui à do cão, nós podemos começar a ficar preocupados com isso. Então, como é que a inteligência artificial irá entender os nossos pedidos? Eu comparo sempre a inteligência artificial, neste caso já estamos na superinteligência artificial, e eu acredito, ou tenho a convicção de que a inteligência artificial, o conceito de engraçado não vai ser o forte da inteligência artificial. Portanto, se dermos aqui uma instrução, provavelmente, uma ordem, provavelmente a probabilidade da inteligência artificial de entender mal o nosso pedido é bastante grande. Eu tenho aqui mais uma historinha, que é uma historinha de um casal. Olha, podem ser da minha idade, e o casal deu com uma lâmpada numa praia, e esfregaram a lâmpada e saiu de lá um gênio, e o gênio deu um desejo. E o homem chegou-se logo à frente e disse assim, eu sempre gostei de mulheres mais novas, eu quero ter uma mulher 30 anos mais nova do que eu. E o gênio o que é que fez? Transformou-o num homem de 90 anos. É perigoso quando nós não reformulamos de uma maneira muito específica os nossos pedidos, porque podem acontecer estas coisas. Por exemplo, isto não é maluquice. Nós na antiguidade na nossa história temos isto, em que um cientista, para explorar a estimulação elétrica dos músculos faciais, punha uns elétrodos nos seus pacientes, punha uma corrente elétrica e depois fotografava-os. E para quê? Não sei, ele lá teria as suas razões, e se a superinteligência artificial tem para nós, entende de que, se calhar, se nós quisermos rir, o processo mais rápido e mais célere e mais acessível é espetar-nos elétrodos a todos e pôr-nos a rir.
um caso para pensar. Isto não vai, com certeza, acontecer, é um exemplo caricaturado, é improvável que aconteça, mas este ponto é muito importante. O que é que podemos fazer para um saudável desenvolvimento da inteligência artificial? Primeiro, é não pensarmos que temos tudo sob controle. É um erro pensar que temos tudo sob controle. Se criar um processo de otimização muito poderoso para atingir um objetivo, é fundamental assegurarmos que a definição desse objetivo esteja muito bem estudada. É não confiarmos na nossa capacidade de manter o gênio dentro da lâmpada eternamente. Não sabemos o que é que dali virá. Ele não vai querer, se ele for um gênio, não vai querer estar dentro da lâmpada eternamente. Temos que filtrar o Big Data. O Big Data está cheio de lixo. Eu andei a pesquisar e é assim, eu não encontrei nenhum caso. Todas as guerras que houve ao longo da história envolveram sempre ditadores, reis, imperadores. Eu acho que nunca houve uma guerra que envolvesse duas democracias, ou que só envolvesse democracias. Então, se calhar, é fundamental que o nosso mundo esteja com mais democracias. Temos ainda muitos regimes totalitários que são perigosos quando tiverem a inteligência artificial ou superinteligência artificial ao seu dispor. E eles, de certeza, que estão a desenvolver essas coisas. Eu acho que, para criar uma inteligência artificial que se escape, portanto, mesmo que se escape a esta lâmpada, é importante que ainda se mantenha segura, que esteja do nosso lado, e para isso tem que partilhar os nossos valores. É fundamental que o Big Data seja filtrado para não se ter acesso a tanta tralha como existe ali, em que a inteligência artificial está a basear-se nos dados que existem por esses servidores fora, e esses dados não estão filtrados, e é perigoso darmos a possibilidade da inteligência artificial se aprender e se desenvolver apenas com o que encontra. Eu já disse há pouco, a inteligência artificial é a última invenção que a humanidade precisa de fazer. A máquina vai se tornar melhor do que nós inventar, mais rapidamente, mais eficientemente. Então resta-me apenas aqui para terminar dizer que criar a inteligência artificial foi e é um grande desafio. Criar inteligência artificial super inteligente é ainda maior desafio, é um enorme desafio. Mas criar uma inteligência artificial super inteligente e que seja segura é um gigantesco desafio. Muito obrigado a todos, espero ter-vos ajudado. Estou com a boca completamente seca. Obrigado, Pedro. Eu devo dizer que vou sair com mais informação de que antes de tu começares a falar. É fantástica a informação que trazes, é fantástica a forma como a deste. Os nossos parabéns, eu penso que em nome de todos, há aqui uns parabéns generalizados, foi super interessante. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Eu penso que não temos aqui muito espaço já para perguntas. Os contactos do Pedro, eu tenho os vossos contactos todos. Alguma questão que queiram pôr ao Pedro que vos possa ainda aparecer, penso que terá de ser noutra fase, sim, Pedro? Sim, sem dúvida. Então depois será disponibilizado os contactos do Pedro, conversem, perguntem, peçam para fazer um vídeo da vossa empresa, que ele é excelente a fazer, e outra consultoria ou ajuda. Agora não vale pesquisar se o que eu disse é mentira, hein? Não, foi excelente. Obrigado, Pedro. Vocês têm que acreditar, hein? Foi excelente, Pedro, obrigado. Obrigado, Pedro. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Paulo. Muito bom. Obrigada. Parabéns. Parabéns a Obrigado. todos pela organização. Eu vou disponibilizar, vou enviar um e-mail para todos a disponibilizar um formulário onde vou pedir que façam comentários e que, no fundo, possam também fazer um agradecimento por escrito ao Pedro, está bem? Sim, Muito obrigado a todos. Obrigado. Bem-aja.
E obrigado por ter Beijo. estado connosco. Obrigado. Obrigada também. Obrigado. À noite. Fiquem bem. Obrigada. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade também. Um abraço. Adeus. Obrigado. Obrigada.